Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o tamanho do vetor. Bom, como a gente já viu na aula passada, qualquer vetor bidimensional é formado por um par ordenado, por exemplo, duas coordenadas x e y. Vamos pegar como exemplo esse vetorzinho aqui que é o vetor 4,3. Qual seria o tamanho total desse vetor, da flecha, que está representado aqui pela letrinha C? Bom, primeiro de tudo, vamos considerar que esse vetor está na posição inicial de um sistema coordenado. Então eu coloquei aqui o desenho dos eixos, dois eixos brancos aqui, representando o eixo x e o eixo y. Agora, se você prestar atenção, a altura desse vetor, que é 3, poderia ser transportada do eixo y até aquela lateral do vetor ali. E aí a gente forma com isso um triângulo retângulo. Olha só, agora a gente tem um triângulo retângulo com lados 4, 3 e C. Como é um triângulo retângulo, a gente já conhece a solução desse tipo de problema. A gente pode ver que o C é a hipotenusa do vetor, e aí, claro, a solução passa a ser usar o teorema de Pitágoras. Se a gente chamar os lados 4 e 3 de AB, a gente vai saber que a fórmula para resolver esse tamanho é C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É a fórmula do teorema de Pitágoras. Resolvendo isso, o que a gente vai ter? Que C é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou seja, C é a raiz quadrada de 16 mais 9, ou seja, a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o tamanho desse vetor seria 5. Bem simples, tranquilo, um conceito fácil de entender, principalmente porque a gente já trabalhou muito com o teorema de Pitágoras no segundo grau. Mas só por curiosidade, eu sei que a maioria de vocês não tiveram uma demonstração do porquê que o teorema de Pitágoras funciona. Vamos dar uma olhadinha, então, por que isso acontece? Para começar, vamos começar com um triângulozinho aqui com os lados A, B e C. Ó, esse triângulo aqui, bem tranquilo, um triângulo retângulo, com 3 lados quaisquer, que a gente pode depois escolher o tamanho. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular o tamanho de C ao quadrado. Então, a gente vai formar um quadrado contendo dois lados iguais a C. Como é que a gente forma um quadrado? Bom, se C é um lado, eu vou ter que desenhar mais 3 vezes esse triângulo, de modo que forme um quadrado com os lados iguaizinhos a C. Vamos fazer isso? Olha lá, percebe que agora eu formei um quadrado bem grandão, e o quadrado do interior ali, que está em amarelo, ele tem todos os lados dele iguais a C. Esse quadrado eu formei simplesmente copiando 3 vezes aquele triângulo retângulo que a gente partiu inicialmente, tá? Então agora eu sei as medidas do que eu apliquei ali, ou seja, eu sei que uma lateral desse quadrado ali tem a medida A mais B, a outra lateral também A mais B, e assim por diante. Como é que a gente comprova, então, o teorema de Pitágoras? Bom, eu já tenho a certeza de que o quadrado interno aqui é C ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos reordenar agora esses triângulos, mantendo aquele quadrado externo maior. Se eu conseguir fazer isso, eu sei que a área desse quadrado externo maior não vai mudar. Então, vamos ver o que a gente obtém daí. Primeiro passo, né? Então vamos duplicar aqui para ficar mais simples de vocês verem. E agora eu vou tentar fazer essa reordenação. Ó, eu posso mover esses triângulos aqui de modo a formar dois retângulos. Vamos lá. Beleza, formei dois retângulos. E ficou uma área ali no meio amarela que a gente sabe que é igual àquela área de C ali, já que o tamanho do quadrado externo não mudou, né? Vamos colocar as letras num lugar mais conveniente para a gente conseguir enxergar melhor as áreas. E agora, ó, como a gente sabe que a área do quadrado externo não mudou, eu tenho certeza que a área de C ao quadrado vai ser igual à área daquele quadradinho menor, que vocês podem ver que tem lado A, então que é A ao quadrado, mais a área do quadrado maior ali de cima, que é B ao quadrado. Com isso, está comprovado o teorema de Pitágoras. Então a gente pode ver visualmente por que essa fórmula funciona. Só mais um detalhe sobre o tamanho do vetor.
A gente também pode chamar o tamanho do vetor de outras coisas, por exemplo, comprimento, módulo, magnitude ou norma. Magnitude, norma e módulo são termos mais matemáticos, a gente costuma encontrar eles em livros de matemática ou em livros de física. Os termos comprimento e tamanho são os que a gente vai usar mais no curso de jogos, mais relacionados à representação visual do vetor na forma de uma flecha. Às vezes, a gente também se refere ao tamanho do vetor de acordo com o conceito que esse vetor representa. Por exemplo, se o vetor está representando uma força, é bem provável que a gente vai chamar o tamanho de intensidade, já que o tamanho vai representar a intensidade da força. Os americanos eles costumam chamar, por exemplo, um vetor de velocidade de velocity, e o tamanho do vetor de velocidade, que vai representar quantos quilômetros por hora lá aquele veículo está se locomovendo de fato, eles chamam de speed, que seria uma tradução literal como rapidez. Então essa é uma outra relação comum. Se você vê que o vetor representa um conceito, esse conceito normalmente tem uma grandeza escalar, ou seja, um número associado a ele. Esse número é normalmente o tamanho do vetor e vai ter o nome desse conceito nesse tamanho também. Ainda sobre o tamanho do vetor, a gente tem que saber o seguinte: o tamanho de um vetor ele nunca é negativo. O vetor, claro, ele pode ser negativo. Eu posso ter uma força lá de menos 3 newtons com o vetorzinho apontando lá para a esquerda ao invés de apontar para a direita. De qualquer forma, o tamanho desse vetor vai ser 3. Quem tem que saber o sinal é você que conhece lá onde que você colocou esse vetor, em que referencial você colocou esse vetor. A gente simboliza o tamanho do vetor por duas barrinhas de pé em torno do nome do vetor. Então, por exemplo, se eu tenho o vetor V, o tamanho do vetor V vai ser barrinha, V, barrinha. Outra coisa importante é que a gente tem que saber que o teorema de Pitágoras ele pode ser generalizado para qualquer número de eixos. Então, se eu tiver um vetor 3D lá com x, y e z, o tamanho desse vetor vai ser dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Se eu tivesse um vetor com 4 dimensões lá, com x, y, z e w, eu faria a mesma coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado. Ou seja, não interessa o número de eixos, vai ser sempre a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada um desses eixos. Então parece uma regra complicada, mas se você olhar ali para o desenho ali da raiz quadrada, ali embaixo no tamanho, você vai ver que não é uma regra complicada não, basta ir somando os eixos ao quadrado à medida que eles aparecem. Beleza? Então esse é o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.